Irmãos, desde já peço perdão aos irmãos, se no momento eu tossi aqui alguma coisa, né, porque estou um pouco gripado ainda, mas ainda assim cheio de encargo. Ó Senhor Jesus, o encargo tem ardido, principalmente nesse final de semana que nós fomos ao CEAP. Eu confesso aos irmãos que eu me senti envelhecido. Eu achava que estava bem, mas lá no CEAP, irmãos, nessa reunião dos comportores, eu vi quanto eu envelheci. Vi quanto eu preciso ainda me renovar. Vi quanto eu preciso ainda ser, como o Senhor tem falado na sua palavra, como uma criança. Eu vi quanto ainda sou complicado. Eu vi quanto ainda sou desobediente. Eu vi quanto ainda dou trabalho para Deus. Eu sei que se eu não mudar, a porta vai estar estreita na entrada no reino. Eu quero ampliar essa porta para mim e eu quero levar também outros a também entrar numa maneira bem ampla no reino. Eu também quero. Amém. Amém. Eu Então, também. Aleluia, amém. eu quero. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu iniciando nesse compartilhar no que eu recebi lá, eu preciso eliminar da minha vida tudo que é distração, tudo que me distrai do foco. Eu sei aonde eu estou hoje e eu sei aonde eu quero chegar. A gente sabe que quando nós não sabemos para aonde nós queremos chegar, qualquer coisa que nós fizermos está bom. Mas para Deus Oh, não. Senhor Deus tem um caminho Jesus. já. Deus tem um caminho para o Amém. homem. E o homem deve traçar o caminho que o Senhor preparou de antemão para o homem. Então, nós sabemos onde queremos chegar. Se nós somos aqueles que queremos chegar no reino, então Deus preparou um caminho, e nesse caminho tem uma palavra que nos dá a direção para nós atingirmos o objetivo. Então, tudo aquilo que nos tira do foco, isso na nossa vida precisa ser eliminado. Por quê? Porque se nós não eliminarmos isso, isso vai nos eliminar. Eu já falei aqui para os irmãos, vocês lembram de Saul? Parecia besteira ele conservar o rei. O rei, quem era o rei da onde? O rei dos Amalequitas. E o Senhor pediu para que tudo fosse eliminado. Porque o Senhor pediu que tudo naquele reino que tivesse vida fosse eliminado? Talvez Saul não soubesse, mas Deus sabia porque ele estava pedindo isso. Aí eu quero mostrar para vocês, não é nem falar isso, mas eu quero mostrar para vocês porque o Senhor pediu para que tudo que tivesse vida lá nesse reino fosse eliminado. Agora vou ver onde está, viu? Eu acho que não sei. Eu acho que é Eu acho que é Samuel. na Bíblia. Está na Bíblia, né? É em Samuel mesmo. É Samuel. 2 Samuel. Quem pode me ajudar aí? 2 Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, do versículo... eu vou ler daqui para os irmãos entenderem. Eu vou ler também, para vocês também entenderem, capítulo 13 de 1 Samuel. Primeiro Samuel, quanto, irmão? 1 Samuel é o capítulo 15. 1 Samuel.
2 Samuel é o capítulo 1. Nós vamos ler primeiro 1 Samuel 15. A partir do versículo 1, tá ok? Senhor Jesus, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, eu quero que vocês frisem essa palavra, atenta. Se atente a isso que eu vou falar para você. Fique atento Amém. àquilo que eu vou falar para você. Preste atenção, em outras palavras, o que ele quis dizer. Preste muita atenção. Senhor Jesus, pois agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vou falar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, Amaleque, que é oposto, que se opõe, representa a carne, e aqui o povo de Israel como se fosse representando o Espírito. Sempre, irmãos, que você decidir sair do Egito para subir para Jerusalém, Amaleque, a sua carne, sempre vai se opor. Sempre vai se levantar para impedir que você chegue a essa terra. Versículo 3, vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Nada lhe poupes. Não poupe nada que venha da carne. Porém, matarás o homem, a mulher, menino, tal. E aí, essa foi a ordem do Senhor. Não poupe. Versículo 9. O 8 e o 9. Versículo 8 e versículo 9. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e do bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. O Senhor disse: destrua, não poupe nada, destrua tudo. O que eles fizeram? Eles não quiseram, eles não obedeceram. Teve coisas que foram poupadas. Tem coisas na nossa vida, irmão, que Deus está pedindo para ser eliminado, para ser destruído. O que nós estamos fazendo? Estamos poupando. Aí, quando Deus pede para que isso, irmão, seja eliminado, a gente não sabe por que Ele está pedindo para isso ser eliminado, porque parece bom para nós. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que ganham dinheiro de uma maneira muito leviana, de uma maneira meio enrolada, e às vezes com isso quer oferecer ofertas a Deus. Tem pessoas que ganham dinheiro aí diz: não, eu estou ganhando dinheiro, mas é para oferecer a Deus. Deus não quer o seu dinheiro dessa maneira. Ele quer que você elimine isso da sua vida. Aí, por quê, irmãos?
Porque você sabe que se você corta uma planta bem no tronco e você deixa a raiz, o que acontece? Você vai ver que daqui uns dias vai nascer um renovo. Vai brotar e a árvore vai voltar novamente. Ele conservou o rei. O que representa o rei aqui? Representa a raiz. O que acontece? Brota, não brota? Aí a gente vai agora para 2 Samuel, capítulo 1. Não. Eu vou ler do versículo 3 para vocês. Todos estão me ouvindo bem? Estão nos assistindo? Amém. Amém. A partir do versículo 3. Respondeu-lhe Davi: de onde vens? Era um jovem. Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seus filhos, são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-se e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. E ele perguntou: quem és tu? Eu respondi: quem é ele? Vocês que estão me assistindo, quem era esse? Amaleque. Amaleque. Da onde era ele? Amalequita. De um lugar que Saul poupou. Os irmãos entendem? Se você não destrói, elimina aquilo que o Senhor está pedindo para que você elimine, isso lá na frente vai eliminar você do reino. E eu vou falar algo para você muito sério, e vou falar também para mim, muito sério. Não queira ser eliminado do reino, porque você talvez não saiba o que espera essa terra. Eu estava lendo aqui, não sei se eu vou passar para os irmãos hoje. Irmãos, que terrível. Coisas horríveis vão vir sobre essa terra. As úlceras, você viu essa pandemia? E que o mais as pessoas rogaram a Deus foi que passasse essa pandemia. Sim ou não? De 2 anos. Amém. É verdade. Não é verdade? Quem pegou a Covid e foi entubado, irmãos, viveram momentos terríveis. Irmão Vitor, quem teve a Covid e foi entubado, quem foi entubado dos que estão aqui foi entubado no período da Covid? Que pegou Covid, a gente não sabe o quão terrível foi essa pandemia. Ficamos um tempo isolados em casa, sem poder sair, né, usando máscara, limitado a visitar a família, tal. Mas quem sabe quão terrível foi essa pandemia? Entubado, irmão. Outros internados, como eu fui internada, né? Sim. Só não fui entubada. Sim. Mas não foi muito bom, não, né? Oi? Não foi muito bom, não, mas graças ao Senhor, estamos aqui, né? Amém. Amém. Mas vocês percebem, irmão? O que mais então, as pessoas que foram entubadas, internadas, passaram por momentos amargosos na sua vida durante essa pandemia, de faltar ar. O que mais as pessoas pediram é que Deus acaba essa pandemia. Irmãos, eu vou falar para vocês, no período da grande tribulação, vai ter coisas muito pior do que isso.
muito pior do que essa pandemia. As úlceras que vão surgir, as pragas que vão vir sobre essa terra, que vão causar dores horríveis nas pessoas. E por isso eu digo a você, não vamos poupar, irmão, nada daquilo que Deus está pedindo para nós eliminarmos. Ó Senhor Jesus, nós estamos praticamente às portas de Deus iniciar a contagem para esse momento. Porque nós sabemos que quando o Senhor ele acionar o cronômetro da última semana para o povo de Israel, vai ser uma contagem de 3 anos e meio para esse momento. O povo de Israel, durante 40 anos, eles saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, e 40 anos no deserto não foi suficiente para mudar o coração daquelas pessoas. 40 anos, Roberto, não foi suficiente para mudar o coração delas. Então, imagine 3 anos e meio, e aonde haverá paz e segurança. E nós sabemos que quanto mais o homem entra na abundância, mais ele tem tendência de se afastar de Deus. Nós vimos, durante esse período de 2 anos de pandemia, quantas coisas horríveis as pessoas passaram. Teve pessoas que perderam entes queridos, e quando a pandemia passou, o que aconteceu? Ela voltou tudo ao normal. Voltou para a mesma vida que elas estavam. Como se nada tivesse acontecido. Voltou novamente a beber, voltou novamente a se prostituir, voltou para a sua vida normal que elas estavam antes da pandemia. A pandemia não foi suficiente para quebrantar o coração de muitos. Apesar de muitos eu ter ganhado o coração de muitos, mas ainda assim, numa grande maioria, a pandemia não foi suficiente. Então, nós não sabemos o momento que o Senhor vai acionar esse cronômetro, que vai iniciar uma contagem de 3 anos e meio para a tragédia que vai vir, a desgraça que vai vir sobre essa terra, onde o Senhor disse que Deus derramará a sua ira sobre esta terra. O conselho do Senhor para nós é que nesse momento, foi o que eu ganhei, irmão, por isso eu estou falando para vocês, foi o que eu fui exposto lá nessa reunião de comportor. O conselho do Senhor para nós é isso aqui, ó. 1 Tessalonicenses, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Senhor Jesus, versículo 5, capítulo 5, do 5 até o 7. Quem pode ler para nós, dos que estão assistindo? Amém. Saber, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, o conselho do Senhor para nós é esse. Não sejam participantes com eles sobre quem vai vir a ira de Deus. Você não foi preparado para isso. Mas se você não eliminar, se nós não eliminarmos aquilo que Deus está pedindo para ser eliminado, e passarmos a viver como aqueles que sobre quem vai vir a ira de Deus, sobre quem vai vir a ira de Deus, irmãos? Sobre os filhos da desobediência. E a Saul
Deus pediu para ele eliminar e ele foi o quê? Foi desobediente. E nós sabemos que, também como o povo de Israel, as duas coisas que impediram que eles não entrassem na terra foi a incredulidade e a desobediência. Eu não creio, por isso não obedeço. Se eu creio, por isso eu obedeço. Se eu creio, por isso eu falo. Se eu não creio, eu não falo, eu não obedeço. Mas isso tem uma consequência. Isso tem um resultado. E qual é a consequência? E qual é o resultado disso, desse ato? É estar fora do reino de Deus. Aqui diz: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento. Você sabe que a avareza, ela é o estopim dos males sobre a vida do homem, né? Por exemplo, as pessoas que adoram ídolos, elas não adoram ídolos porque ama o ídolo, é porque ele é avarento, ele quer coisas, ele quer o benefício do ídolo. E tem pessoas hoje que têm Deus, quer ter Deus como um ídolo. Como assim? Eu não amo ele, eu não amo a Deus, mas eu só quero os seus benefícios. Eu quero aquilo que ele tem para me dar. Eu sirvo a ele, faço as coisas para ele, mas com o intuito de que ele me dê as coisas, como quem serve ao ídolo. Ele vai lá, faz aquelas promessas, mas qual é a intenção? É que o ídolo dê coisa a ela, não que ela ame o ídolo. Então, até o Senhor fala, Paulo fala na carta a Timóteo que o amor ao dinheiro, que é a avareza, ela é a raiz de todos os males. No SEAP, eu vi o quanto, irmãos, o meu desfrute com o alimento diário era raso. Era porque eu mudei isso. Era porque eu mudei isso, Roberto. Porque quando eu desfruto o alimento diário, eu desfruto como o meu devocional, para também no final da semana dar uma palavra. Os irmãos no SEAP, eles lêem o alimento diário como a vida deles, para que aquilo que ele leu naquele dia, eles possam viver aquele dia. Quem lembra do maná? Deus não dava o maná naquele dia? O maná daquele dia daria a eles a energia para eles viverem aquele dia. No outro dia, Deus mandaria o outro maná que daria energia para eles viver aquele dia. Deus fala para nós, irmão, no alimento diário, para nos dar a energia, a força para vivermos aquele dia. A Bíblia nos diz que não só de pão vive o homem. O homem vive nessa terra, o seu corpo vive por quê? Por causa do pão que dá energia ao seu corpo. Mas para nós vivermos espiritualmente, para nós vivermos na presença do Senhor, irmão, nos mantermos de pé, só o pão não é suficiente. Mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, vive o homem. Porque nós vivemos, então, durante aquele dia, Deus nos dá uma palavra. Essa palavra é a força para me viver aquele dia. Então eu, irmãos, não quero mais desfrutar o alimento diário como meu devocional, aquele que vai ministrar uma palavra no final da semana. Eu quero ler essa palavra e aplicar ela no meu dia, como minha vida, como meu viver. Eu quero, o Senhor diz assim, quem de mim se alimenta,
por mim viverá. O fato de o Senhor me dar a sua palavra é para que eu viva essa palavra. E não apenas tenha o conhecimento dela. Então eu não quero mais estar ultrapassado. Eu não quero viver dessa maneira mais. Eu quero desfrutar da palavra. Eu chamei minha família e eu disse, vamos aqui, vamos desfrutar. Então eu falei para o Jadinho, que sai na comportagem, Jadinho, quando for orar, ora isso aqui para a vida das pessoas. E quando você não estiver fluindo, volte para o intermediário, Senhor, o que é que eu não estou praticando daquilo que o Senhor falou para mim hoje? Aonde é que eu estou errando naquilo que o Senhor falou para mim, o que eu não estou aplicando na minha vida, mostre para mim, volte para o intermediário, coma novamente, consiga ver e pratique isso. Eu não falei só para ele, eu estou falando isso também para mim, e eu quero falar também para vocês. Irmãos, isso é que vai nos levar a ter um viver adequado para que quando o Senhor voltar, a porta estará ampla para nós. Vai estar ampla, companheiro. Não vai estar aquele... Se for para passar lá, vai passar naquele estreitamento, não. Você vai estar... a porta para você e para mim vai estar ampla na entrada no reino. Não sei vocês, mas eu vou mudar a minha constituição, irmãos. Eu vou mudar. Eu não quero mudar, não. Eu vou mudar. A minha... eu estou desesperado aqui, irmão. Amém. Quem assistiu a live ontem, viu o desespero do irmão Ulisses, viu o desespero do irmão Solon, né? Daqueles que estavam lá nessa reunião. Irmão, foi uma reunião impactante. Eu vou mudar. Eu não quero permanecer dessa maneira. Eu não quero desobedecer ao meu Senhor ao ponto de conservar algo que Deus não quer que eu conserve, para aquilo me eliminar lá da frente, me tirar do reino, me tirar o foco. Eu não quero. Eu quero reinar com o Senhor. Eu quero conhecer o seu trono. Eu quero ser primícias para Deus. Eu sei, irmão, quanto isso vai ser precioso para mim. Eu não só quero para mim, como eu estou levando o meu filho a viver essa realidade. Já falei para vocês, eu não quero o Jadinho com um diploma na grande tribulação. Eu quero ver o meu filho, sabe, fraquinho, mas no reino. Quero ler com vocês aqui, nós já vimos que quando o Senhor assinar a última semana, vai haver 3 anos e meio de paz. Possivelmente esse período agora, o templo já esteja restaurado, o povo de Israel já está sacrificando, já está oferecendo libações, ofertas a Deus. O mundo vai estar em paz, vai estar seguro. E, em dado momento, a pessoa que promoveu isso, esse grande homem, ele vai ser ferido. Não sabemos se ele chega à morte ou não. Pelo menos a Bíblia não deixa tão claro isso. É apenas uma ferida mortal. Se ele é curado ou ressuscitado, não deixa tão claro. Mas, ou ressuscitado ou curado, quando isso acontecer, que acontecerá aproximadamente no final desses 3 anos e meio, o que acontecerá? Haverá o arrebatamento dos vencedores. Tem pessoas, por exemplo, que não acreditam que haverá um primeiro arrebatamento. Pessoas que acreditam que esse arrebatamento será no final da grande tribulação. Aí eu quero aqui abrir esse parêntese. Quando houver o arrebatamento dos vencedores, possivelmente antes ou no final dos 3 anos e meio, antes do anticristo se manifestar, antes de iniciar a grande tribulação, o Senhor poupará, como está em Apocalipse. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Quem pode ler para nós, estão nos assistindo?
capítulo 3, o versículo... Senhor Jesus. Versículo 10. 3, versículo 10. Quem pode ler para mim? Amém. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém. Amém. Pronto. Esse aqui o Senhor vai guardar da hora. Ou seja, tem uma hora, vai ter um momento que vai vir a grande tribulação. Então, guardar da hora vou dar um exemplo para os irmãos. Digamos que Arapiraca vai ser alvo de um míssil que destruirá toda a cidade. Então, o que é guardar da hora? É que antes que isso aconteça, o Senhor vai nos guardar. Antes de acontecer. Então, antes de que venha a grande tribulação, o Senhor vai guardar aqueles que o quê? Que guardaram a palavra da sua perseverança. Qual foi a palavra da perseverança do Senhor? É que Ele tomou a sua cruz. Ele negou a sua vida. A vida dele foi para glorificar o Pai e fazer a vontade daquele que o enviou. E ele perseverou em ter essa vida até o fim. Então, se nós guardarmos a palavra da sua perseverança, ele também nos guardará desse momento. De quê? Do momento da grande tribulação. E por que se inicia a grande tribulação? No arrebatamento dos vencedores. Capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 5. Versículo 5. Quem pode ler? Quem pode ler rapidinho para nós? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com centro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Pronto, amém. Então aqui houve o quê? O arrebatamento daqueles que guardaram a palavra da perseverança. Aqueles que guardaram, o que vai dizer aqui no versículo 11. Quem pode ler o versículo 11? Amém? Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sim. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Então, os irmãos percebem? Isso é guardar a palavra da perseverança. Que mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento, mesmo nas tribulações, o que ele fez? Perseverou por amor ao Senhor. Agora, versículo 7, quem pode ler o 7? Depois do arrebatamento, o que houve? Versículo 7. Quem pode ler para nós? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. O 8 também, irmã. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O 9, aqui o irmão Natan, por favor. Se alguém tem ouvidos... Não, ouça. Apocalipse, capítulo 12, 12, versículo 9. 9. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Amém? Então os irmãos percebem? No arrebatamento, estava vendo o quê? Uma peleja no céu. Houve uma peleja no céu.
O que provavelmente estava acontecendo aqui é que nesse arrebatamento aqui, Satanás estivesse impedindo que a primícia chegasse para Deus. Mas aí Miguel e os seus anjos, certamente nós, os vencedores, que estamos sendo arrebatados também, ó Senhor Jesus, vai haver essa peleja e nós vamos tirar o poder, irmãos, de Satanás das regiões celestiais. Ele tinha autoridade com Deus nos céus, mas aí ele foi expulso dos céus, começou a ter autoridade nas regiões celestiais, influenciando toda a terra a se rebelar contra o seu Criador, mas agora, no arrebatamento dos vencedores, ele também vai perder a sua autoridade nas regiões celestiais e vai ser atirado para a terra. Na terra, quando o Senhor... Aí, vou voltar para cá. Então, por que a grande tribulação inicia-se no arrebatamento dos vencedores? É porque ele vai ser atirado para a terra nesse momento, e nesse momento que ele é atirado para a terra, diz que ele vai abrir a chave do abismo, no momento em que esse homem está com a ferida mortal, certamente um outro espírito entrará nele, e ele se tornará agora o anticristo. O anti que é contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto a Deus. Tudo que se relaciona a Deus, ele vai ser contra, ele vai perseguir. A única maneira, na grande tribulação, de você não ser perseguido, qual é? Alain, digamos que você ficou. Você é cristão, Alain? É? Digamos na tribulação você ficou. Não sei quem viu. Quando a pessoa, irmão, hoje, quando ele fala, quando uma pessoa que é contra os cristãos, quando ela fala, como é que você vê a fisionomia dela? Quando ela está falando de um cristão, o que é que você sente na fisionomia dela? Não, você não sente isso? Se eu pudesse, eu matava eles. Ela é a pessoa se eu pudesse, eu matava eles, esses cristãos. Ainda tem algo que impede que eles façam isso. Mas chega na grande tribulação, irmão, tudo que impede deles fazerem isso vai ser agora a favor. Você pode matar. É tudo. Mas essa é a realidade, Tawane. Não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É isso. Amém. Precisa se tornar uma vencedora. Só ser de Jesus não é suficiente. Não é suficiente, Tawane. Porque a gente vai ver aqui que a igreja do Senhor, porque quem foi arrebatado foi os vencedores, não foi a igreja totalmente. Muitos filhos de Deus vão ficar, a maioria dos filhos de Deus vão ficar na grande tribulação. Essa é a realidade. O desafio nosso hoje, irmãos, é não ser participantes com aqueles que vivem sobre quem vai vir a ira de Deus. Aí você vai ver, eu não quero ficar. Mas como é que você está vivendo? Qual é a sua postura? Por isso eu estou dizendo para vocês, irmão, eu vou mudar. E olha que vocês olham para mim assim, o Jaquinho, um irmão de obra, viajando direto, vai para isso, vai para ali e tal. Irmãos, eu fui exposto agora. Eu não estou bem, eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu não quero ficar, irmãos. E não é porque eu não quero ficar, é porque eu quero ter a minha vida com gratidão a meu Deus, que se fez um dia um homem e morreu no meu lugar. Não é uma questão de ficar ou não na grande tribulação, não é isso, é que eu me acho que eu sou ingrato com o meu Deus. Eu quero mudar, irmão, não é porque eu não quero ficar na grande tribulação, é porque eu quero ser melhor para o meu Deus. É porque eu quero que a vontade dele seja feita na minha vida. Por isso que nós iniciamos esse aperfeiçoamento falando dali de Saul, que foi escolhido para ser rei. Foi escolhido para ser um rei sobre Israel, mas ele perdeu porque ele foi desobediente, e eu não quero ser assim. Eu não quero ter
nadar, chega lá na praia, no momento morreu. Não entrou. Fiz tantas coisas, mas do que eu fiz não agradou a Deus, não estava de acordo com a sua vontade. Eu não quero viver assim. Eu não quero que vocês vivam assim também. Eu quero trazer você, Alan, para perto de mim. Quero trazer você, Tuane, os irmãos estão aqui, Deverton, Jadinho, meu filho. Jadinho sabe, meu companheiro Samuel, Roberto. Os irmãos estão me assistindo. Eu não quero viver assim, não quero que vocês vivam assim. O meu encargo, irmão, para mim, é reinar com o Senhor e levar também vocês a reinarem. Irmão, licença, viu? O irmão Natan vai compartilhar, depois o irmão Kika compartilha. Amém? Amém. Sobre essa questão que o irmão estava falando sobre muitas pessoas, muitos cristãos, muitos filhos de Deus ficarem. A Bíblia fala que o amor de quase todos se esfriará. E quando a gente fala de quase todos, você imagina 10 pessoas e quase todos seria 8. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 9 também, né? 9. 9 e 8 por aí. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, então eu não quero fazer parte desse quase todos. Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. O irmão que ia compartilhar, pode compartilhar. Amém. Os irmãos, eles não sabem o que foi que nós vimos lá, né? Verdade. Então, talvez os irmãos não entendam o porquê desse desespero. Mas o que Deus está fazendo na vida de, bem dizer, crianças, né? Eu mesmo que já estou com 7 anos de viver da igreja, né? O senhor mesmo que já tem bem mais anos na frente, nós estamos vendo aí crianças nos deixando para trás. Verdade. Crianças. Eu digo porque eu também preciso aprender com ele. Simplicidade muito grande. E a forma... eu posso dizer que verdadeiramente eles estão guardando a palavra. Amém. E eu preciso, né, chegar nesse nível também, né, do que eles estão fazendo, de ruminar a palavra do alimento diário, pegar a palavra profética e no seu dia viver isso. Amém. Viver isso. E a gente sabe que o fato de... mas eu não sou seapista, eu não sou compositor, mas não tem nada a ver. Verdade. A palavra ela precisa ser guardada todos os dias. Sim. E só é guardada praticando. Amém. Não tem para correr disso. Então, quem pratica vai ser um vencedor. Porque Amém. É um bem-aventurado. E eu quero estar nesse meio também. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, amém, irmão. Amém. É bom entender, é bom compreender o seguinte, sabe, irmão? Que toda primícia, ela é um vencedor. Amém. Nem todo vencedor é uma primícia. Verdade. Não é verdade? Porque as primícias não vão conhecer a morte, né? Quer dizer, só que vão ter muitos vencedores na grande tribulação. Quer dizer, ele foi vencedor, mas foi primícia, porque a primícia vai escapar da ira vindoura. Sim. Entendeu? Amém. Não é verdade? Amém. Nem o que torna primícia vai participar da ira. Entendeu? Esse vai ser arrebatado, né? Verdade. Antes da grande tribulação. E Amém. muitos vão ser vencedores na grande tribulação também. Vão ficar, né? É verdade. Mas, agora, todas as primícias que são mimo, que são como o irmão Michel falou ao irmão Natan, né? Aquela porcentagem aí, é o Sim. mínimo. Primícias são os mínimos, né? Esse é o que verdadeiramente perseverarão até o fim. Então, é bom os irmãos compreenderem o seguinte, que todas as primícias são vencedores, mas nem todos os vencedores são primícias, né, irmão? Verdade. Amém? Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, então compreenderam isso? E no final da grande tribulação, no final da grande tribulação, o Senhor voltará
com quem? Com aqueles que foram arrebatados, como o irmão falou, com aqueles que foram as primícias para Deus. Eu quero ler com vocês um versículo aqui que está em Zacarias. Zacarias, capítulo 14, Leia. versículo o 4 e o 5. Quem pode ler para mim? Zacarias, o Deberton, pode ler, por favor. Zacarias capítulo 14, versículo 4 e o 5. Para ler os dois? Isso. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o Irmão que tiver com o microfone aberto, irmão, por favor, desliga no microfone aqui. Amém? Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então vocês percebem, aqui, irmãos, é no final da grande tribulação, onde vai vir um exército lá para o Magedon, para um vale chamado Meguido, e vai vir contra Israel, e eles vão se encontrar acurralados, então sem saída, aonde o Senhor vai fundir esse vale, e eles passarão a salvos, que serão os remanescentes. Mas aí o Senhor diz aqui, então virá o Senhor, meu Deus, e com ele, quem? Os santos com ele. Os irmãos percebem? Como é que esses santos vêm da onde com ele? Ele vai vir da onde? Não vem do alto? Então quem são esses santos aqui? Foram aqueles que foram arrebatados. Os irmãos entendem? São as primícias, né? As primícias. São aqueles que foram com primícias arrebatados para Deus, então vai vir com o Senhor no final da grande tribulação. Queria falar para vocês aqui, no final da grande tribulação, eu acho que na próxima reunião nós vamos já falar sobre esse final aqui, onde o Senhor, depois que vir e lançar o anticristo para o lago de fogo, lançar o falso profeta para o lago de fogo, ele vai estabelecer o seu tribunal. E os santos que ficaram na grande tribulação, aí eu vou abrir aqui, Apocalipse, de novo, capítulo 12. Apocalipse 12, versículo 5 e o versículo 6. Quem pode ler para mim? Yadinho. Apocalipse, capítulo 12, versículo 5 e o versículo 6. Amém. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, Sim. que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Sim. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amém. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Amém. Então nós vemos que o filho que estava no meio da mulher foi o quê, Tuane? Arrebatado. Não foi a mulher. Quem era a mulher aqui? A igreja é a mulher. O filho no meio dessa mulher, que é um pequeno grupo de pessoas, foram arrebatados. O que aconteceu com a mulher? Com a maioria. O que aconteceu com ela? Na onde? Aqui ele diz assim, fugiu para o deserto, onde havia Deus lhe preparado lugar, para que nesse lugar, a sustentem durante 1260 dias, o período de 3 anos e meio da grande
tribulação. Quem passou pela grande tribulação? O filho varão? Quem? A mulher, a igreja. A maioria dos cristãos ficaram na grande tribulação. Quero ler com vocês, para nós vermos a diferença. No final, acho que na próxima reunião, vou dar ênfase novamente isso aqui, mas eu quero ler com vocês a diferença, no final da grande tribulação, do julgamento dos servos e o julgamento dos que não são servos. Leiam, abram Mateus capítulo 25. Tuane, leia o capítulo 25, versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pronto. Aqui era um servo. Se ele era servo, significa que ele foi alguém comprado por Deus. Foi lavado no sangue. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi lançado nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. O que é se lançado para as trevas? É que, no final, ele foi desqualificado e não teve o direito de quê? De participar do reino. Para onde ele foi? Para as trevas. É o ambiente fora do reino. As trevas exteriores, irmão, não é inferno e também não é lago de fogo. Trevas exteriores é uma esfera de disciplina, onde Deus não lançará o homem para... Não vai tomar dele a salvação, mas ele vai ser disciplinado para que aquilo que ele não conseguiu eliminar agora seja eliminado nas trevas exteriores. E aqui tem dizendo, o servo inútil. Sim. E conectando com o que o senhor falou no começo da reunião, sobre corrigir, né? Corrigir-se, tomar consciência do que está fazendo de errado e está se afastando de Deus. Sim. Isso quer dizer que se formos servos inúteis, nós vamos para as trevas. Para as trevas. Então, sendo um servo inútil, é um servo que não trabalha nas obras do Senhor, é que não ajuda o Senhor a cumprir os seus planos, não faz a vontade do Senhor. Isso. Então, a mensagem de hoje é essa, você não ser um servo inútil. Amém. É você ser um servo útil. Amém. Vencedor. Amém. Amém. É bom você perguntar para os irmãos também saberem. Amém. As trevas exteriores é a mesma coisa que a grande tribulação? Não. Grande tribulação. No final, tribunal. No final da grande tribulação. Quem não for aprovado dos servos, os servos, que for aprovado na grande tribulação, vai para o reino. Os que foram arrebatados já estão no reino. Então, não é melhor ser aprovado agora? Hein? Ó Senhor Jesus! Então, já está no reino, porque quando ele vier, ele vai vir com o Senhor no final, depois de 3 anos, os servos que foram arrebatados vão vir com o Senhor, mas os que passaram pela grande tribulação têm que ter o viver aprovado. Agora, o viver aprovado foi como o Antônio falou, precisa fazer a vontade do Senhor. Aqui é a vida. Você não tem que não negar ao Senhor da sua vida, literalmente. O pescoço, crucificado numa cruz. Vai passar coisas horríveis, não tem que negar ao Senhor para fazer parte do reino. Onde é que está isso? Me lembre disso aqui, viu? Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4. Irmão Samuel.
Vi também tronos, Sim. e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do evangelho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Porque eles reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Não. Não, ó. Eles não reinaram, eles reinaram com Cristo aqui, porque aqui diz que eles não colocaram a marca na onde? Nem na fronte e nem na mão. Que período, aonde é o período, companheiro, que nós, as pessoas, vão receber essa marca? Na grande tribulação. Grande tribulação. Então, os irmãos percebem? Esses aqui, irmão, foram os que ficaram na grande tribulação. Então, lá eles foram vencedores, por quê? Porque não colocaram a marca e fizeram o quê? As almas dos decapitados. Então, eles deram a sua própria vida na grande tribulação para ser um vencedor. Aqui, agora, hoje, é a vida da alma. É não viver a sua vida mais e viver para fazer a vontade daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não é fazer essa vontade por medo de passar por essas coisas, mas o principal é a questão do amor pelo Senhor. Amém. Eu queria ter compartilhado isso antes. Amém. Isso. É isso. Não é para não ficar, irmão. Eu não vou fazer para não ficar. Se não tiver amor, não vai. Tem que amar o Senhor, irmãos. Agora, então, entendeu? Então, as trevas exteriores, aonde é que... Eu ia falar sobre isso, né? As trevas exteriores. Não foi ou não? Perguntou, mas eu ia falar não. As trevas exteriores é um lugar de disciplina que não é um lugar para que Deus não lhe perca e elimine aquilo que não foi eliminado hoje, para que no final dos 1000 anos vocês vá para Nova Jerusalém. Agora imagine, você não quer viver, não, agora quero viver uma vida tranquila. Estou só reunindo, estou ofertando, normal, mas lá fora... Por que aquele servo era inútil? Porque não fazia nada. Recebeu de Deus algo, mas não fez nada com aquilo que Deus deu. Ele conservou a mesma pessoa de quando ele nasceu. Nasceu de novo, mas a sua vida foi conservada. Não mudou nada. Aí, qual o resultado disso? Uma grande tribulação primeiro. Se a grande tribulação de 3 anos e meio não for suficiente, 1000 anos nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Eu vou dizer para você e para mim, quem vive relaxado hoje, dificilmente será um vencedor na grande tribulação. Dificilmente será um vencedor, irmão, na grande tribulação. Quem vive relaxado hoje. Ele vai dizer, sabe o quê, irmão? Vai fazer que nem Pedro. Eu não conheço esse homem. Porque ele não quer sofrer. Porque ele não quer sofrer. Ele não quer trabalhar hoje porque ele não gosta de sofrer. Porque sabe que para aqui, chegaram aqui, não sei que hora vocês chegaram aqui. Quando eu cheguei, vocês já estavam aqui. Aí tem que pegar ali. Pega esse negócio pesado. Aí traz para aqui. Aí arruma a cadeira. Isso, queira ou não, é um sofrimento. Para quem não quer sofrer, irmão, hoje, vai querer sofrer na grande tribulação? Não vai. É melhor aproveitar o nosso tempo hoje. E isso que eu quero fazer hoje. Eu quero mudar. Eu quero que vocês mudem comigo. Eu quero andar junto com vocês. Eu quero que vocês andem com a minha família. Está aqui a minha esposa, o meu filho. Quero andar junto. Eu quero ser vencedor e quero que vocês também sejam vencedores. Amém? Amém. Eu vou encerrar aqui. Fala, que eu encerro. Amém! Estamos todos juntos! Amém! Amém! Bom, eu queria falar que quem reconheceu o erro, né, que sabe que está sendo um servo inútil, Jesus está pronto para perdoar, né? Amém! E assim, reconhecer já é um passo.
Amém. Então, deixa todos esses maus hábitos, essas coisas que estão te atrapalhando a fazer os planos de Deus lá na cruz. Sim. Né? Deixa lá na cruz e segue em frente. Amém. Um novo dia está aí e é aquele 1% todos os dias buscando sempre melhorar, porque não adianta você estar buscando a palavra e não buscando melhorar como pessoa. Então, a nossa missão é essa, é sempre buscar melhorar e sempre buscar ajudar a melhorar as pessoas também. Para fazer isso um mundo melhor, né? Amém. Levando Jesus para as pessoas. Amém. Amém. Então, somos todos um. Vamos andar juntos. Aí, ela leu o versículo 30 do servo. Agora, eu quero que vocês percebam a diferença da sentença do que era servo e da sentença para o que não é servo. Para o que era servo, ele foi para um lugar de disciplina. Mas eu quero mostrar para vocês agora para aquele que não é servo. Mateus capítulo 25 de novo. O versículo 41. Um irmão que está nos assistindo, uma irmã, pode ler para mim, por favor? Amém. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eita! Os irmãos percebem? Aquele servo, apesar de ser um servo mau e negligente, mas você viu como o Senhor falou para ele? Lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Mas aqui não é um servo, aqui é uma pessoa ímpia, que não ajudou os filhos de Deus na grande tribulação. Olha a sentença para eles. Apartai-vos de mim, malditos. Você não viu o Senhor tratar o servo dele, apesar de mau e negligente, mas não viu ele tratar ele dessa maneira. Mas quanto a um ímpio, irmãos, que não recebeu o Senhor, olha como o Senhor tratou ele. Apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Lá foi para as trevas. E aqui? Para o fogo eterno. Os irmãos conseguem perceber a diferença? Aqui é lago de fogo, que arde com fogo e enxofre eternamente. Isso é lago de fogo. E esse lago de fogo foi preparado para quem? Para o diabo. Não foi preparado para o homem. Mas porque o homem adquiriu a natureza de Satanás, também agora está destinado também para ele. Mas Deus, para o homem, abriu uma porta de salvação. Vamos ver isso, Apocalipse capítulo 20, eu vou encerrar aqui. Capítulo 21. É o 22, sei lá, esqueci. É o 20. Ó. Versículo 14. Capítulo 20, isso. Versículo 14. Aí na outra reunião, nós vamos já falar, eu acho que daqui, do tribunal, para essa era do reino, para nós terminarmos esse aperfeiçoamento, que eu acho que os irmãos já estão cansados, né? Já estão cansados já desse aperfeiçoamento. Não termina não, é? Vamos terminar, irmãos, viu? Esse aperfeiçoamento. Não estamos, não. Hã? A gente não está não cansado, não. Pode continuar. Pode falar que o teu servo ouve, Jesus. Capítulo 20, versículo 14 e 15. Então, Vânia, lê para nós. Não, a Mirielle, lê para nós. Pode repetir a referência, por favor? Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e o versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, Isso. versículo 14 e 15. 14 e o 15. Tá. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá vendo?
Então, esse lago de fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi preparado para o homem. Mas porque Deus porque o homem adquiriu uma natureza pecaminosa e ele abriu a porta de salvação, aqueles que não receberam, não entraram por essa porta, eles não foram salvos. Eles vão para onde? Eles vão para o lago de fogo. Por isso que o Senhor falou para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo e não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você não vai ver e não vai entrar no reino de Deus. E se não vai entrar no reino de Deus, vai para onde? Vai para o lago de fogo. E eu queria compartilhar aqui que nós temos a missão de amar as pessoas da forma de poder ajudá-las a elas não ir para esse lago de fogo. Isso. Amar as pessoas Amém. E levar a palavra para elas, porque amar o próximo é isso, é você desejar o melhor para o Amém. próximo, não importa quem seja. Amém. 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 E os irmãos, só para finalizar, irmão, tem pessoas que acham que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa. Quem pensava até hoje assim? Você pensava assim? Quem pensava mais aqui? Alguém que está nos assistindo pensava assim também? Que o inferno e o lago de fogo... Eu também pensava. Eu também. Mas vocês viram aqui que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Se o inferno e o lago de fogo fossem a mesma coisa, o inferno aqui não seria lançado para dentro do lago de fogo. Então, o inferno é uma coisa. O que é o inferno? Só para meus irmãos entenderem. O inferno é o lugar dos mortos, é o Hades. Todos que morrem vão para lá. Todos vão para o inferno, sim. Todos vão para o inferno, porque o inferno é o lugar dos mortos. Todos que morrem vão para o inferno. Onde tem duas seções: o seio de Abraão e os tormentos. Os ímpios para os tormentos. Os servos inúteis ou úteis para o seio de Abraão. Porém, o que vai mudar a história o que muda, o que vai mostrar um futuro glorioso para ele é se ele for um servo útil para Deus. Quanto aos ímpios, serão guardados para um julgamento final, para ser lançado no lago de fogo. Então, como a Artuane falou, nossa missão hoje, irmãos, é salvar o número maior de pessoas de irem para essa situação. Nós já fomos alcançados pelo Senhor, mas agora, se eu quero alcançar outras pessoas, e ela não tem presente melhor do que esse, de receber a salvação do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas